Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje vamos dar continuidade à meditação do livro de Salmos, capítulos 33, 34 e 35. O Salmos 33 é apresentado sem identificar o autor. Parece ser uma continuação do tema do Salmo 32, uma resposta de louvor por causa da misericórdia que o Senhor mostrou para com Davi, culpado de vários crimes. No final do Salmos 32, o rei perdoado chamou os justos a adorarem o Senhor. No Salmo 33 fazem exatamente isso, honrando Deus por ser fiel e proteger e abençoar os retos de coração. A comparação do final do Salmo 32 e o início do Salmo 33 mostra como este continua o tema daquele. O Salmos 32, 11, o último versículo do capítulo 32, diz assim: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Agora já o capítulo 33, o verso 1 diz assim: Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bom louvá-lo. Dessa maneira entendemos o louvor do Salmo 33 como reflexo da gratidão de Davi depois de ser purificado das suas transgressões contra o Senhor. Ele convida todos os servos do Senhor a participar do seu louvor, porque todos têm motivo de demonstrar a mesma gratidão. Não deve nos surpreender que um novo cântico, lá no verso 3, levanta adoração a Deus por causa da redenção que ele oferece aos pecadores arrependidos. Observamos a leitura do Salmo 33, o desenvolvimento do tema principal: Deus merece adoração por ser reto e justo, versos 4 e 5. Vamos observar a estrutura de alguns versos de destaque. Os retos e justos são chamados para louvar o Senhor, versículos do 1 ao 5. Deus seria louvado com um novo cântico, verso 3. Apesar de existirem muitos hinos de louvor, o homem nunca exaustaria a lista de motivo de adorar ao Senhor. A expressão novo cântico aparece em Isaías e Apocalipse e várias vezes nos Salmos como maneira de destacar a redenção que o Senhor oferece aos homens. Os motivos do louvor são os atributos de Deus, sua justiça, retidão, fidelidade e bondade, versos 4 e 5. Deus merece louvor por ser criador, versos 6 ao 9. O poder de Deus como criador de todos é um dos temas mais comuns na Bíblia, quando se trata de motivos para adoração. Aquele que nos fez merece nossa obediência e louvor. Se a palavra de Deus tem força suficiente para criar o universo, suas criaturas devem respeitar tudo o que ele diz. Deus domina as nações, versos 10 ao 12. Os mais poderosos líderes passam, outros são eleitos para tomar o seu lugar, e esses também passam, mas o conselho do Senhor dura para sempre. Verso 11. Mesmo quando os homens se exaltam com seus grandes projetos, Deus reina. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Verso 10. Israel, a nação governada por Davi e especialmente escolhida por Deus, ocupava uma posição privilegiada. No verso 12. Deus olha para todos os homens. Verso 13 ao 19. Os versos anteriores mostram que Deus considera os homens no sentido coletivo quando ele julga e exalta nações. Esses versos frisam sua preocupação com cada pessoa. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. No lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Verso 13 e 14. Nesta parte do Salmo, ele traz a mensagem do domínio de Deus sobre as nações ao nível do cidadão. Não devemos depositar nossa confiança em reis e exércitos, pois os homens são incapazes de nos salvar. Deus tem o poder para livrar a alma da morte. Os retos adoradores confiam no Senhor, versos 20 a 22. Os justos olham para além das autoridades humanas e esperam em Deus.
Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém, queridos? Agora no capítulo 34, nos traz que Davi escapou. Não deu nada certo quando ele procurou abrigo entre os filisteus de Gate. Para sair da cidade, ele fingiu ser louco. Aquis, o rei da cidade, não queria ser incomodado com um doido, e Davi saiu ileso. Leia o relato desse episódio que está em 1 Samuel 21, do 10 ao 15. Davi poderia ter se gabado da sua esperteza, como seria a tendência de muitos de nós. Seria uma história fascinante para contar para os seus netos um dia, como ele enganou o rei de Gate com suas habilidades como ator. Mas quando Davi refletiu no que aconteceu naquela cidade, ele não viu motivo de falar da sua inteligência em se livrar da mão do rei Aquis. Ele percebeu corretamente que escapou dos filisteus pela graça de Deus. Escreveu o Salmo 34 para adorar ao Senhor em gratidão pelo livramento. Este salmo é um poema acróstico, um estilo usado várias vezes nos Salmos e em outros livros. Nesses hinos, cada verso inicia-se com uma letra diferente na sequência do alfabeto hebraico. Esse método provavelmente teria facilitado a memorização do cântico para uso do louvor ao Senhor. Além dessa divisão alfabética, o salmo se divide em duas partes principais: adoração, do 1 ao 10, e instrução, do 11 ao 22. O título do salmo identifica Abimeleque, que parece ser um título semelhante a Faraó ou César. O relato de 1 Samuel usa o nome do rei Aquis, mas o foco do salmo não é o rei de Gate, nem o futuro rei de Israel. Do começo ao fim, Davi olha para o Senhor e a sua bondade para com os fiéis. Em 22 versos, ele usa o nome do Senhor, escrito Senhor na maioria das Bíblias, para mostrar que a palavra traduzida é o nome mais usado para identificar Deus no Antigo Testamento, 16 vezes. Davi oferece louvor ao Senhor em todos os tempos. Verso 1. Adorar em tempos de prosperidade e amaldiçoar em tempos de angústia é procedimento de pecadores doidos. Jó 2, do 9 ao 10. Devemos honrar o nome de Deus em todos os momentos, independente das nossas circunstâncias. Nos primeiros versos dos Salmos, Davi convida todos a participar da sua adoração. Ele se gloria somente no Senhor, verso 2, não na sua própria sabedoria, força ou posses, Jeremias 9, do 23 ao 24. Deve ser prática de todos, 1 Coríntios 1, 31 e 2 Coríntios 10, 17, 18. Davi junta a graça e a fé nos pares de expressões dos versos 4, 6, 7, 8, 9, 17, 18 e 22. O homem que busca, clama, teme e confia no Senhor, será acolhido, sustentado, protegido e justificado. Algumas afirmações desse salmo são especialmente memoráveis. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, verso 7. Essas palavras prevêem momentos de livramento que viriam mais tarde na história de Israel. O exército do Senhor protegeu o profeta Eliseu dos soldados sírios, 2 Reis 6, do 8 ao 23. Ezequias, descendente do salmista, confiou em Deus quando a Assíria ameaçou as cidades de Jerusalém. O anjo do Senhor destruiu o exército invasor de 185 mil soldados em uma só noite, 2 Reis 19. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Versos 12 ao 14. Nesses versos, Davi ensina a importância da moralidade ética para viver bem. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes
extirpar da terra a memória. Verso 15 e 16. A onisciência de Deus está vinculada à sua justiça e à sua graça. Ele pode condenar os ímpios e proteger os justos porque ele vê todos. Davi falhou quando tentou resolver seu problema pela astúcia humana, mas logo corrigiu seu erro ao reconhecer a verdadeira fonte da sua salvação. Ele entendeu que foi Deus que o livrou e demonstrou sua gratidão total nesse lindo salmo de louvor. Aceitemos seu convite, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o seu nome. Verso 3. Agora no capítulo 35, Davi encontrou muitos motivos para adorar ao Senhor. No Salmos 35, ele destaca a justiça de Deus, encerrando o hino com estas palavras: e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia, lá no verso 28, no final do capítulo 35. A perspectiva de Davi sobre a justiça divina não foi de uma verdade geral e vaga, pois ele presenciou injustiça na sua vida que só Deus poderia resolver. Neste salmo ele fala da traição de pessoas que ele tratava como irmãos e amigos. Lembramos alguns episódios difíceis da vida dele, como a história registrada em 1 Samuel 23. Davi foi ajudar o povo de Keila, que estavam sob ataque. Logo depois, Deus revelou para Davi que o próprio povo de Keila o entregaria ao seu perseguidor, Saul. Davi fugiu para o deserto de Zif e foi traído pelos zifeus. Nos últimos anos do seu reinado, Davi também passou algumas situações desagradáveis de traição e abandono. Alguns exemplos sendo registrados em 2 Samuel 19 e 20, provavelmente foi um desses momentos que ocasionou o Salmo 35. Antes de observar alguns detalhes deste salmo, vale ressaltar dois fatos especialmente interessantes. O primeiro fato é que Davi não procura sua própria vingança, pois deixa na mão de Deus o castigo dos malfeitores. O segundo fato aqui é que ele vê Deus em todos os momentos como merecedor de louvor, citando sua salvação e sua justiça como motivos para expressar a gratidão. Salmos 35 se divide em 3 partes principais, cada uma termina com uma palavra de louvor, versos 9, 10, 18 e 28. Em cada parte, Davi olha para os feitos dos seus inimigos, pede a intervenção divina e adora ao Senhor. Observemos exemplos de cada aspecto de sua mensagem. Davi descreve as obras dos malfeitores. Os adversários de Davi eram perseguidores que pelejavam contra o salmista, verso 1 e 3. Eles tramavam contra o homem escolhido por Deus, procurando oportunidades para matá-lo, versos 4, 7 e 8. Fizeram contra Davi falsas acusações, verso 11. E trataram mal aqueles que demonstrou amor para eles. Versos 12, 16 e 20. Davi se viu como vítima do ódio sem motivo nesses inimigos. Verso 19. E assim, se as ofensas contra ele foram ofensas contra os pacíficos da terra. Verso 20. O salmista pede a intervenção de Deus em trazer a justiça contra os seus perseguidores. Os seus apelos empregam verbos de ação, mostrando o tipo de participação divina que Davi desejava. Contente, peleja, embraça, ergue-te, empunha, reprime, dize, livra-me, acorda, desperta, etc. Davi não se vingava, mas confiava na justiça de Deus para julgar sua causa. Acorda e desperta e para me fazer justiças, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me, Senhor, Deus meu, segundo tua justiça, não permitas que se regozijem contra mim. Ele se dedica
a adoração a Deus em tudo que lhe acontece. Davi vê motivos de adorar ao Senhor. Cada parte do salmo encerra com palavra de louvor. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsinários. Versos 9 e 10. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Verso 18. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Verso 28. Davi encerra o salmo com um contraste entre dois grupos de pessoas. Primeiro, seus inimigos, que ele vê também como inimigos de Deus. E o segundo, seus defensores, que apoiam a vontade de Deus. Ele deseja o castigo do primeiro grupo e a alegria do segundo. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz da prosperidade do seu servo. Verso 26 e 27. Precisamos compreender como Davi entendeu que o servo do Senhor pode sofrer e sofrer muito nesta vida. Davi sofreu por causa das injustiças dos seus inimigos e nós também somos sujeitos aos maus tratos. Davi compreendeu, porém, que o juízo divino seria realizado com perfeição e adorou a Deus por causa da sua justiça. Que mostremos a mesma confiança em Deus. Queridos, e finalizamos mais um dia de meditação do livro de Salmos. Eu queria deixar só uma observação aqui no capítulo 33. Nós vemos que esse salmo nos incita a adorar, a louvar ao Senhor com um cântico novo. Que você possa ter esse hábito de louvar ao Senhor. Ter esse hábito de louvar ao Senhor não quando tudo vai bem, mas em todo tempo. Nós podemos olhar ali em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, estavam no cárcere inferior, amarrado no tronco. Eles estavam ali presos injustamente, foram açoitados ali com varas em praça pública, foram tiradas suas roupas. Nós vemos que eles não tinham nenhum motivo para cantar, para louvar e adorar o nome do Senhor, pois estavam passando um momento difícil. E neste momento eles entoaram um cântico novo, adoraram, louvaram ao Senhor e exaltaram o nome do Senhor independente da circunstância que estavam. E se vocês lerem ali em Atos 16, vocês vão verificar qual foi o resultado quando eles ousaram a louvar e adorar ao Senhor contra toda circunstância ruim que estava ali, que eles teriam todo motivo para murmurar. Eles estavam adorando e louvando ao Senhor naquele momento e o milagre veio, houve o terremoto não, as paredes não sucumbiram porque eles estavam ali fazendo a coisa mais preciosa, que é adorar e louvar o nome do Senhor. Que você possa refletir o momento que você tem vivido. Se está difícil, adore e louve. Se está muito boa as coisas, adore e louve ao Senhor, porque o nosso Senhor merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Que Deus os abençoe. Tenham um dia abençoado e estaremos novamente amanhã aqui, se assim o Senhor permitir, para darmos continuidade à meditação desse primeiro livro de Salmos. Que Deus os abençoe.